Amém, aleluia. Vamos ficar sentados, meus amados irmãos. Ah, É sempre um privilégio partilhar a palavra de Deus e esta responsabilidade nesta noite está ao meu cargo. Amém. Acredito que Deus vai falar aos nossos corações e Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ler alguma coisa, algumas palavras e a mensagem de Deus é também para nós esta noite. E de facto, Tiago escreveu esta carta para irmãos que estavam a enfrentar desafios enormes, não é? Desafios enormes. Perigo de vida, perseguição. E na nossa velha Europa, cada vez é mais difícil ter a liberdade de ser cristão. E acredito que esta mensagem também é para nós hoje. E vamos ler, está projetado ali atrás, o versículo 1 até o versículo 7. Então, podem seguir pela tela. E diz assim a palavra de Deus: da parte de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos do povo de Deus, dispersas pelo mundo, saudações. Meus irmãos, devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações, pois sabem que uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. E procurem ser perseverantes até ao fim para chegarem a ser completamente perfeitos, sem faltar nada. Versículo 5. Se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus que a dá a todos de graça, sem humilhar ninguém, e ser-lhe-á dada. Mas aquele que pede, deve pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é como as ondas do mar, levadas pelo vento. Esse nem pense que há de conseguir alguma coisa do Senhor. Muitos desafios os destinatários desta carta tinham. E hoje em dia, em muitas partes do mundo, dizer-se seguidor e discípulo de Jesus acarreta perigo de vida. Não poder livremente fazer aquilo que nós estamos a fazer esta noite. Nos reunimos no espaço público, com as portas abertas. O facto é que os desafios fazem parte da nossa caminhada cristã. E é interessante aquilo que Tiago diz no versículo 1 até ao versículo 7. E são algumas coisas que nesta noite queria trazer aqui aos irmãos. E Tiago escreveu com um propósito muito especial em mente. Homens e mulheres que não estavam em Jerusalém, que estavam dispersos, que eram perseguidos por serem seguidores de Jesus, por serem discípulos de Jesus. E estas palavras são para estas pessoas. Estas palavras são para aqueles que, por serem cristãos, o desafio de seguir Jesus Cristo, a dificuldade, a provação é uma realidade. E passar por estes desafios é parte constituinte da nossa caminhada cristã. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Não é? Todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos, até à consumação dos séculos. É essa presença de Jesus que nós, quando estamos a entoar os nossos cânticos, nós anelamos para que aquilo que nós estamos a cantar seja uma realidade na nossa vida. Muitas vezes podemos não estar a sentir. Muitas vezes nós podemos estar a ler o texto e talvez com o problema que trouxemos de casa ou trouxemos do trabalho, presente, bem presente. Mas o certo é que aquele Jesus a quem nós adoramos, aquele Jesus que nós cantamos, aquele Jesus que nós lemos na sua palavra, ele disse que quer estar connosco, estaria connosco, independentemente da situação. O interessante é que Tiago fala que tem que haver alegria nestes desafios. Nestes desafios de nós sermos seguidores de Jesus. E hoje em dia, porque há muita facilidade, porque há muita tecnologia, porque há muita facilidade de obter informação ou desinformação, muitas vezes é difícil ser seguidor de Jesus Cristo.
aqueles valores que a Bíblia quer que nós possamos viver, é difícil. Porque nós não sabemos quem é que está a dizer a verdade, muitas das vezes. Mas o certo é que nós temos a palavra. O certo é que nós devemos ter um propósito. E porque nós temos um propósito e é através das dificuldades que este propósito acontece, e Tiago está dizendo que a alegria tem que ser uma realidade constante nas nossas vidas. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, produz paciência. E Deus usa os desafios para nos fortalecer. A alegria, como diz no versículo 3, no versículo 4, a alegria vem de saber que Deus, que os desafios nos levam à maturidade. Então, a oportunidade acontece, a oportunidade de Deus. Muitas vezes nós oramos, Deus, dá-me a oportunidade que isto aconteça. Muitas das vezes aquilo que nós estamos a pedir é que Deus possa nos provar a nossa fé, para que a dificuldade, a tribulação, a tentação, seja uma oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, de sermos cristãos. E o que é que Pedro diz? Pedro faz uma comparação entre o ouro que é refinado, que é temperado, para que ele possa ficar sem impurezas. E 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele fala do seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. No final de tudo, aquilo que Pedro está dizendo, aquilo que Tiago diz no versículo 12 deste capítulo, é que a coroa da vida eterna, a coroa da vida, será para aqueles que veem a sua fé amadurecida, provada pelo fogo, como é o ouro. Então, escolher a alegria nos desafios, porque estes desafios, são como fogo que refina a nossa fé. E na nossa fé, neste caminhar de fé, nós alegramos-nos, não pela tribulação e do sofrimento em si, mas porque vemos mais além. Se não estamos a ver bem além, se não estamos a ver mais à frente, se não estamos a ver a realidade espiritual das coisas, então é porque nós precisamos de pedir sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5, como está ali projetado, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos liberalmente, de graça. Deus dá. A forma como nós devemos responder, ultrapassar. Muitas vezes, às vezes, a forma mais pronta, rápida, é nós fugirmos. Precisamos de pedir sabedoria. Ou será que nós não estamos a atravessar desafios? Nós não estamos a perceber, a ter a percepção de que a Igreja de Jesus está a atravessar desafios tremendos? Para alguns talvez não. Não estão bem cientes do que está acontecendo na Europa, em Israel, no nosso mundo, à nossa volta. Não estão suficientemente despertos para isso. E nos desafios, Deus guia-nos com sabedoria. O versículo 6 diz que basta pedir com fé, sem duvidar. Sem duvidar. Hebreus capítulo 4, versículo 16, o escritor em Hebreus, o que é que ele diz? Aproximemo-nos, cheguemo-nos, temos que nos chegar perto, não é? De longe, de forma virtual, não funciona. Há coisas que não funcionam. Então, o escritor aos Hebreus diz: cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, confiadamente, com convicção. E estes cânticos, esta reflexão da palavra não servem, irmãos, não estão a servir de alento, de anseio no nosso coração para que aquilo que nós cantamos e lemos possa ser uma coisa real na nossa vida.
A dúvida é alguma coisa que está ali na esquina, não é? A dúvida é muito fácil encontrarmos dúvida. É muito fácil duvidarmos. Basta estarmos vivos. Basta existirmos. Basta vivermos. A tentação existe, é uma realidade. E Tiago está falando de tentações, está falando de provações, está falando de dificuldades, está falando de homens e mulheres que estão longe da sua terra, longe da sua pátria, longe dos céus, muitas das vezes sozinhos, que, sem ninguém estar olhando, eles que têm que se comportar como discípulos de Jesus. E muitas vezes acontece isso connosco. Tiago 1,6 diz: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É difícil estar no mar, e é difícil estar no mar quando o mar está bravo, não é? E esta esta imagem que Tiago nos mostra, que aquele que duvida é aquele que anda de um lado para o outro, é aquele que não tem firmeza. E a palavra de Deus também fala de que há a necessidade da âncora, de nós termos âncora, de nós sermos a âncora. Para quê? Para que haja estabilidade, para que haja um ponto de referência. Então, a dúvida deixa-nos instáveis e bloqueia a resposta de Deus. A fé é o caminho. E confiar em Deus nos desafios, rejeitar a dúvida, porque nós podemos rejeitar a dúvida, não é? Podemos decidir, eu decido não duvidar. É uma decisão que nós podemos fazer. É uma decisão na nossa mente. É uma decisão de convicção no nosso coração. E é uma decisão também que o espírito, da parte espiritual, sobretudo, é chamada a participar. Então, confiar em Deus nos desafios, rejeitar a dúvida e ficar firme como uma âncora é alguma coisa que Tiago está falando àqueles homens e mulheres que há pouco estávamos a referir. E esta palavra é para nós nos nossos dias. Então, para resumir, irmãos, estes desafios que são enfrentados, e Tiago diz que tem de existir alegria quando nós estamos nas provações, a sermos provados, porque nós sabemos que em si, nos momentos, na angústia, na dificuldade, na tentação, na provação, Deus não nos está a permitir para que nós possamos cair, mas está a permitir que a nossa fé possa ficar mais firme, mais madura, possamos sermos cristãos mais próximos de Jesus. Então, os desafios fazem parte, sim. A alegria e o propósito é uma constante que nós podemos dizer, sim, eu quero ficar alegre, porque existe um propósito. E este pedir de sabedoria com fé, porque aquele que duvida, como nós vimos na palavra, é como uma onda do mar, a incerteza da onda. Então, irmãos, estas palavras, hoje em dia, fazem todo o sentido, como faziam há quase 2000 anos, porque de facto nós somos homens e somos mulheres que têm um propósito que não é fácil, que é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso nós, nesta noite, nós temos tempo para nós orarmos, para nós refletirmos na palavra de Deus e para nos animarmos, porque Ele já tem conquistado a vitória. Amém? Vamos ter uma palavra de oração para que estes desafios que a igreja está enfrentando, muitas das vezes são desafios que nós não nos apercebemos. E a maior parte dos desafios não nos apercebemos disso. Ou porque são desafios espirituais que os nossos olhos não conseguem ver, ou porque nós não estamos devidamente despertos para os ver. E nós precisamos de ficar despertos para que possamos ter a noção de que, como discípulos, nós podemos orar e o nosso Deus irá responder desta forma. Então vamos ter uma palavra de oração. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra e pelo ânimo que nós encontramos nas páginas deste livro, que é vida, e que tu possas orientar e conduzir-nos aqui em Portimão, Pai,
da forma como estamos te seguindo, Jesus, tu possas, no meio da tribulação, tu possas despertar o teu povo e possamos, Senhor, estarmos alegres porque aquilo que estás permitindo, a dificuldade, tu estás procurando aperfeiçoar o teu povo. E que os instrumentos que tu nos tens dado, a oração, a fé, eles possam estar acessíveis a cada um de nós, a nós buscarmos com firmeza, com sabedoria, a tua palavra e a tua vontade. E que tu possas, nesta noite, Pai, ainda falar ao nosso coração, colocando um propósito bem presente na nossa vida, como teus filhos, como tuas filhas. E te agradecemos por aquilo que tu já tens feito e vais fazer em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos.